Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula e vamos para mais uma receitinha. Hoje nós vamos fazer doce de amendoim. Então, nós vamos precisar de 2 litros de leite, 400 gramas de açúcar refinado e 4 colheres de sopa de amendoim. Depois de ter colocado o leite numa panela e o açúcar, a gente mexe e espera ele ferver. Você vai mexer, né, até não sentir mais o grãozinho de açúcar no fundo da panela. Quando não sentir mais esse grão no fundo da panela, para de mexer e espera o leite começar a ferver. Aí vocês observem pelos cantos, ele vai começar a levantar fervura. Quando ele começar a levantar fervura, a gente vai colocar o amendoim torrado e moído. Então, coloco o amendoim. Lembrando que eu fiz com 4 litros de leite. Então, eu usei 8 colheres de sopa de amendoim. Mas eu vou passar uma receita. Então, quer dizer que eu dupliquei a receita, né? Então, quando o leite começa a ferver, a gente abaixa um pouquinho o fogo e coloca o amendoim e mexe. Aí mexe, deixa o mesmo processo dos outros doces. Mexe, ele vai levantar fervura um pouco. Aí você mexe um pouquinho, ele vai abaixar. Aí daqui a pouco você pode fazer outras coisas, mas fica, né, ao redor da panela para poder observar a panela. E o tempo de preparo eu fiz com 4 litros, ele demorou umas 2h30, mais ou menos. Eu comecei a fazer, acho que era 5 horas. E 8 horas ele já estava pronto. Então, não é complicado para fazer, é super simples. Essa receita é uma receita que eu tô chamando de doces de fazenda, né? Porque me lembra receitas de fazenda, né? Que é o leite. Não pode ser leite integral, leite desnatado. Tem que ser aquele leite que tem gordura, sabe? Tem que ser desse leite. Eu não sei qual cidade que vocês moram. Aqui na minha cidade é fácil de conseguir esses leites que vem nesses descartáveis, né? É bem fácil de conseguir. A gente fala leite gordo, eu falo leite da roça mesmo. Esse é o melhor leite para poder estar fazendo o doce de leite. Nesse caso, é o doce de amendoim, né? É o doce de leite saborizado com amendoim. Então, é um doce de amendoim. Ele vai ficar pastoso. Ele não vai ficar no ponto de corte. Esse doce, ele vai ficar pastoso. Eu fiz ele porque eu quero rechear os meus suspiros de paçoca que eu fiz. Eu desenvolvi um suspiro de paçoca e eu vou tentar, eu não coloquei ainda esse recheio, mas como eu fiz com os outros doces que eu tinha feito e deu certo. Então, como eu fiz um suspiro de paçoca, aí eu quis fazer um recheio de amendoim, né? Olha só ele aqui. Aqui ele já tinha passado mais de 1 hora. Olha, ele foi ficando mais caramelo e ele começa a levantar fervura. Observe as bolhas. As bolhas vão ficando mais largas, né? E toda vez que vai passando o tempo, você não vai ficar com o braço cansado, porque você não vai ficar mexendo o tempo inteiro. Não tem necessidade disso. Toda vez que vai, de meia em meia hora, ele vai mudando a cor, a textura, ele vai mudando o aspecto dele. Vai ficando mais com cara de doce. Então, aqui no canal, nós já fizemos o doce de leite argentino. Ele não é um doce da roça, né, gente? Doce de fazenda. É um doce de leite argentino mesmo. E nós fizemos... Eu devo colocar aqui nos cards, em algum lugar aqui do vídeo vai estar o doce de leite argentino e o doce de leite sabor café.
Vocês procuram no canal que eu tenho esse vídeo, esse doce é muito bom. Então, doce de leite argentino e doce de leite sabor café. Tá um espetáculo. Vocês precisam fazer. Então, como eu tava falando, a mão não vai ficar cansada. Porque vocês não vão ficar o tempo todo mexendo. Ah, mas é 2 horas de fogo. Mas essas 2 horas, não vai ficar 2 horas lá mexendo. Não vai. É igual os suspiros que eu faço. Eu fico 2 horas no forno. Eu não fico ali mexendo no forno. Eu vou colocar ele ali e esperar o tempo, né? Voltando aqui pro doce. Olha como que ele já tá com aquela corzinha de caramelo. Ah, olha a consistência dele, ele tá um pouco mais grosso. Como eu queria ele mais forte, com um sabor mais, assim, chegado no amendoim, eu coloquei mais amendoim. Esse amendoim é torrado e moído. Eu comprei ele, eu não torrei em casa, eu comprei por grama. Mas se precisar torrar e moer, eu prefiro, porque fica com um sabor melhor. O cheiro tá maravilhoso, o gosto ficou muito bom, mas precisa ser o amendoim torrado e moído. Aí vocês vão mexendo, veja a lateral, deixa o fogo alto, tá, gente? Vai mexendo, como eu tinha colocado mais amendoim, porque eu queria que ficasse bem com o sabor de amendoim, ele começou a agarrar um pouquinho no fundo, por isso eu fiquei fazendo assim, mexendo mais um pouquinho rápido no fundo, para ele não grudar, por conta do amendoim. Mas o doce não queimou, ele ficou bom. Aqui a hora que eu tava vendo, e vocês não podem esquecer de ficar olhando no relógio. Eu comecei a fazer esse doce, eram umas 5 horas. Aí entre o tempo do leite ferver e começar todo o preparo, era 7 e pouca, eu ainda tava mexendo esse doce. Mas eu fiz com 4 litros de leite, né, gente? Depois que vocês pegarem o gosto de fazer, vocês não vão querer fazer outra coisa. Faz, coloca no potinho, a validade é grande. 6 meses na geladeira. Coloca num potinho, pode ser potinho de vidro. Não esquece de esterilizar. Ou se não, compra esses potes que podem ir ao fogo, ao freezer. Sabe? Esses potes, eles que podem ir ao freezer, ele é excelente. Porque na hora que você tirar o doce, antes de tirar o doce, vocês vão mexer. Isso aqui que eu tô fazendo é o quê? Eu tô vendo o ponto do doce. Qual é o ponto? Coloquei no canto da panela. Ele escorreu rápido e chegou muito rápido no fundo. Significa que quando esse doce esfriar, ele vai ficar muito ralo. Se eu colocar no canto da panela e ele escorrer pesado, ele demorar chegar no fundo da panela, quando esfriar, esse doce vai ficar mais grossinho, vai ficar mais pastoso. Então, esse é o teste que eu faço. Eu não sei se eu acho fácil pra mim fazer desse jeito. Colocar no canto da panela, se escorrer rápido, o doce vai ficar bem ralinho quando ele esfriar. Coloca no canto da panela, se escorrer, demorar a chegar no fundo, se ele escorrer mais pesado, escorrer mais lentamente, significa que quando ele esfriar, ele vai ficar mais pastoso, vai ficar mais grosso. Ele não vai ficar no ponto de corte. Esses doces de fazenda que eu tô fazendo é para usar como recheio. Essa é a ideia que eu tô fazendo, para usar como recheio. Pode usar recheio de bolo, como eu tinha falado, né? Eu quero usar para rechear os meus suspiros. Eu não quero fazer um brigadeiro. Eu quero desenvolver uma receita que seja diferente, que seja saborosa, para colocar nos suspiros. Então, eu tô desenvolvendo esses doces de fazenda, que para mim lembra muito fazenda, esses doces. E às vezes até vocês têm leite aí com facilidade, nem sabem o que fazer com leite, gente. Façam doce. Me acompanhem aqui no canal, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui,
que eu vou fazer o doce de leite. Eu chamo de doce de leite mineiro, mas ele pode ser doce de leite paduano, doce de leite do Rio, doce de leite de São Paulo, seja de onde você estiver. Mas sabe aquele doce? A gente fala doce mineiro porque o povo de Minas sabe fazer, né? E aqui na minha cidade é encostadinho em Minas, né? Então, olha só a consistência, olha as bolhas. As bolhas estão mais largas. Tá vendo? Esses grãozinhos, parece que tá talhado, isso não é talhado. Isso é o amendoim. Eu quis que ficasse com bastante amendoim. Eu só não coloquei mais porque quando eu tava fazendo eu pensei, peraí, se eu for rechear o suspiro, como que eu vou conseguir colocar isso no furinho que eu faço embaixo no suspiro? Que é um novo jeito que eu tô fazendo para rechear. Que tem duas formas para rechear. Uma é fazer um brigadeirozinho e quando estiver fazendo o suspiro eu rechear ele. Fazer as bolinhas e colocar lá. Ou usar a manga de confeitar. Só que eu queria fazer diferente. Eu queria já assar o suspiro ou secar ele, né? Assar ou secar. E depois do suspiro pronto eu queria colocar o recheio, esse recheio que eu desenvolvi. Então, aí eu fiquei pensando, se eu colocar mais amendoim, ele não vai caber no furinho que eu faço embaixo no suspiro. Não vai dar para eu colocar o recheio. Por isso que eu parei de colocar amendoim, senão eu colocava mais, gente, porque é bom, né? Olha só, observe que ele tá descendo, ele tá escorrendo mais pesado, ele tá demorando chegar no fundo da panela. Esse é o ponto. Aí é a hora de desligar a panela. Daqui a pouquinho desligar, ó, desliguei a panela. Começa a mexer, fica uns minutinhos mexendo para o doce ficar mais cremoso, ficar mais gostosinho. Então desligou a panela, mexe mais um pouquinho e depois coloca nesses potes. O pote é esse que vai, se tiver pote de vidro, ótimo. Se não tiver, o ideal é procurar pote que vai ao freezer. Esses de plástico, sabe? Nesses lugares que vendem descartáveis, vende sacola, nesses lugares aí na sua cidade vocês vão encontrar. É pote que pode ir ao freezer. Esse é o melhor pote que tem. Porque na hora que colocar o doce, ele ainda vai estar quente. Então isso não vai desmanchar o plástico, não vai ter problema nenhum. Olha só, esse potinho aqui que eu usei. Parece que o leite tá talhado, o doce tá talhado, mas não é. É o amendoim. Ele ficou bem saboroso. Ó, eu coloquei ele quente. O plástico, ele não desmanchou, ele não entortou, ele não estufou, ele aguenta. Colocar algo quente em pote de plástico precisa ser esse plástico que vai ao freezer, porque ele aguenta. Você não vai pegar o plástico e levar ele para o forno, porque ele não vai aguentar. Mas esses potes que vão ao freezer na geladeira, ele aguenta perfeitamente quando a gente vai colocar algo quente nele. São esses potes que eu uso. E a validade, gente, né? Aí vai colocar no pote, vai tampar, né? Não deixa aberto para poder não cair nenhum bichinho, para poder não cair nada nele. Assim que colocar o doce no pote, fecha. Fecha, espera ele esfriar fora da geladeira. Depois dele esfriar, vocês vão destampar, se for potezinho de plástico, pega um papel toalha e passa na tampa, porque ela vai criar uma águazinha, né? Para essa água não ficar pingando no doce, seca essa tampa e depois depois dele frio, leva para a geladeira. A validade é 6 meses, gente. Ou até mais, dependendo do uso. E outra coisa, se for comer o doce, pega numa colher, né? Se for comer de colherada, não devolva essa colher pro pote. Você pega outra colher para poder mexer no doce, para não ter contaminação, nem nada disso. Aqui ele tá bem quente ainda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Aproveita,
faça esse doce que ele tá muito bom. Se inscrevam aqui no canal